E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Eu tenho aqui umas folhas onde eu fiz umas anotações por causa de um vídeo que eu vi do Rica Perrone, um vídeo que tem esta capa aqui, galera, esta capa, tá? E é este vídeo aqui, ó, dá uma olhada. Mas tem algumas coisas que quando eu falo sério, né? Especialmente assim, quando eu falo, o Atlético Paranaense, tem gente que fala assim, o Atlético Paranaense ele já é maior que o Fluminense, que o Botafogo fala, mano, não fode, não tem. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Muito bem. Este foi um pequeno pedaço do vídeo que eu vou disponibilizar aqui, ó, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado aqui deste vídeo, tá? Na capa do vídeo que vocês já viram aí, fala o seguinte: Cap se atrapalha na ansiedade de estar entre os gigantes. Até aí eu concordo um pouco com esta capa do vídeo, tá? Porque realmente a torcida do Atlético Paranaense é um pouco ansiosa de querer marcar, né? Marcar terreno. Não, eu sou um gigante do futebol brasileiro e vocês têm que me considerar um gigante. Eu também, nesse ponto, concordo com o Rick. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que o Cap tem que conquistar o seu espaço, tá bem? Porém, o Cap tem feito por onde conquistar o seu espaço de se tornar um dos times gigantes do futebol brasileiro. Ainda falta um título de Libertadores, faltaria um título mundial, porque realmente para um time ser gigante no futebol brasileiro, não é só ganhar estadual, nem ganhar um Campeonato Brasileiro ou uma Copa do Brasil, né? Tem que ganhar muito mais. Tanto é que você pode até não aceitar, mas o meu time, o Sport, ele é um time grande, mas ele não é um time gigante do Campeonato Brasileiro. Títulos expressivos, nós temos um Campeonato Brasileiro de 87, queira você não, o campeonato é do Sport, e temos uma Copa do Brasil de 2008. Já o Bahia, nosso vizinho aqui do Nordeste, também não é um time gigante do futebol brasileiro. É um time grande que foi campeão, se não me engano, em 58 ou 59 e campeão em 88 do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Paranaense já é um time grande, mas já está um pouco maior do que Sport e Bahia, tá? Porque entre os times grandes, galera, tem digamos assim, um nivelamento para baixo e para cima. Por exemplo, existem times grandes como Curitiba, Bahia e Sport. Existem times grandes como o Atlético Paranaense, que já está um pouco a mais desses três clubes que eu falei. E existem times grandes que já estão bem a mais do que o Atlético Paranaense, do que o Bahia, Curitiba e Sport, que é o caso do São Paulo, que é o caso do Internacional, que é o caso do, do Cruzeiro, que mesmo jogando a segunda divisão é um time maior do que esses que eu citei, né? Enfim. É maior por vários motivos, né? Agora, para um clube ser realmente um time gigante, ele tem que ter conquistado uma Libertadores da América umas 2 vezes, ele tem que ter uns 3 ou 4 títulos brasileiros, umas 2 Copas do Brasil, ele tem que ter um título mundial e por aí vai. E se você parar para pesquisar, você vai ver que alguns clubes do futebol brasileiro já estão neste patamar, né? Já o título do vídeo do Rica fala o seguinte: falta pouco, mas o Cap não se ajuda para ser um dos gigantes, se referindo a ser gigantes no futebol brasileiro, tá? Bom, como eu falei para vocês, o vídeo do Rica Perrone vai estar aqui no primeiro comentário fixado e eu separei algumas coisas aqui para rebater esse vídeo, tá? Como, por exemplo, antes de um minuto de vídeo, ele volta com aquela polêmica de que se o Atlético Paranaense é maior ou menor do que o Fluminense e o Botafogo, né? Então eu anotei mais ou menos uma coisa assim, um rascunho para eu ir me lembrando do que falar para vocês, né? Rica fala em 150 anos de futebol, que não são apenas 3 anos, ou seja, nitidamente, para defender de que o Botafogo é maior do que o Atlético Paranaense, ele cita que o futebol tem mais ou menos 150 anos e não tem 3, 4 ou 5 anos, que é, digamos assim, o número de anos de que o Atlético Paranaense conquistou, por exemplo, a Copa do Brasil e as 2 Sul-Americanas para cá, né? Eu não me lembro agora se foi há 3 anos atrás ou 4 que o Cap conquistou a sua primeira Copa do Brasil, depois de ter sido vice lá atrás, né? Perdeu para o Flamengo, se não me engano, conquistou a sua primeira Copa do Brasil e depois em seguida veio conquistando 2 Sul-Americanas, né? Só que o Rica Perrone esquece de que o Atlético Paranaense não tem apenas uma Copa do Brasil e não tem apenas 2 Sul-Americanas, tem também um Campeonato Brasileiro de primeira divisão, tá? Então, se você parar para pensar direitinho, o Cap tem uma Série A em 2001, tem uma Copa do Brasil e tem 2 Sul-Americanas. 4 grandes títulos de expressão, tá, galera? 4 grandes títulos de expressão, tá? E o Botafogo, que é um time que o Rica Perrone defende aí como maior do que o Atlético Paranaense, simplesmente tem apenas um Campeonato Brasileiro e, se não me engano,
uns 2 anos antes, ele tem um torneio, não sei se era Mercosul, tinha outro nome, mas era um torneio mais ou menos do mesmo nível da Sul-Americana hoje. Então o Botafogo, título mesmo, o último, ele conquistou em 95, há quase 30 anos atrás, né? E se você analisar direitinho, nos últimos 21 anos, que foi de 2001 até hoje, 2022, o Atlético Paranaense tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e 2 Sul-Americanas. Sem falar de que o Campeonato Brasileiro, aliás, sem falar de que o Atlético Paranaense tem da sua propriedade no Campeonato Brasileiro, onde ele joga, um estádio FIFA, um estádio próprio. A Arena da Baixada é do Atlético Paranaense. Já o Botafogo não tem estádio próprio. O Botafogo tinha Caio Martins, lá atrás, ó, um estádio decadente, arquibancadas de madeira, e hoje joga no Newton Santos, que é o Engenhão, que não é um estádio do Botafogo, tá ali arrendado por uma parceria, tá? Então, um estádio bacana, massa, tal. Se não me engano, foi construído em 2007 também. Já não me lembro agora qual foi, não sei se foi... Enfim, foi construído em 2007, mas o Botafogo, ele não é dono, ele arrenda o estádio, tá bom? Já a Arena da Baixada é do Atlético Paranaense. Já no minuto 1:32, Rica Perrone fala que não podemos impor no grito nada, nitidamente se referindo ao Atlético Paranaense, que ele não pode chegar aí com o bocão, né, o bocão do seu, lá, o Petralha e tal, e dizer, não, eu sou grande, sou gigante, fim de papo, acabou. Não, eu também acho que não se pode impor no grito absolutamente nada. Mas você, Rica, você e alguns outros jornalistas lá do eixo Rio-São Paulo, vocês querem impor no grito de que o Flamengo é o campeão de 87, companheiro. Quando o Flamengo não é o campeão de 1987. Não é. Existem vários documentos provando isso. Existe um livro do André Galindo e do Cássio Zirpoli que prova por fotos, documentos e tudo mais, desde 86, passando por 87 e 88, de que o Flamengo não é o campeão de 87. Já houve várias brigas na justiça. O Flamengo não ganhou sei lá, umas 10 brigas na justiça aí para revalidar o título. O Flamengo não ganhou uma briga contra o Sport na justiça. O máximo que o Flamengo consegue é a CBF, né? Ah, não, agora vamos dividir. Ah, não, agora é do Sport. Ah, não, vamos dividir. Ah, não, agora é do Sport. Entende? A CBF com o leve trás. Então, Rica Perrone, não dá para levar a sério quando você fala que o CAP não pode impor nada, não pode querer nada com imposição, quando vocês aí do eixo Rio-São Paulo querem impor que o Flamengo tem um título que ele não tem. Sem querer citar também que lá em 2008, na final da Copa do Brasil, a Rede Globo de televisão colocou os microfones virados para a torcida do Corinthians, abafando a torcida do Sport, cara. O segundo jogo da final foi na Ilha do Retiro. Se não me engano, o público foi umas 35 mil pessoas. Tinha ali 32 mil pessoas torcendo para o Sport e 3 mil torcendo para o Corinthians. Um grande público do Corinthians, claro. Mas a Rede Globo, para abafar a torcida do Sport e deixar o canto lá, vai, não sei o que, Corinthians aqui é um bando de louco, colocou os microfones só na torcida do Corinthians. Como é possível, gente, que no estádio lotado, um time da casa ganhando por 2-0 ou ganhando por 1-0 ainda no primeiro tempo, a gente só escuta a torcida do Corinthians cantando ou falando e abafa o som de 32 mil pessoas. Então, nitidamente, a Rede Globo quis impor a quem estava assistindo aquela transmissão que a torcida do Corinthians lá era muito maior do que o que realmente era. Tá vendo, Rica? Não dá para levar a sério aí vocês, né? E continuando um pouco esta parte, e aí tem uma hora que eu concordo com o Rica, dizendo que o CAP fica forçando rivalidade, né? O Atlético Paranaense não tem que forçar rivalidade com ninguém. Realmente o Atlético, ele não é rival do Flamengo, ele não é rival do Sport, não. Ele é rival do Coritiba. Galera do Atlético Paranaense, vocês que estão vendo esse vídeo, vocês, eu do Sport, o pessoal da Bahia, torcedor do Fortaleza do Ceará, nós não temos que nos preocupar de rivalizar com time nenhum. A gente pode fazer aí uma rivalidade momentânea, porque estamos decidindo o campeonato e tal, beleza. Mas a gente não tem que se preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar em ganhar títulos. O Atlético Paranaense tem que se preocupar em ser campeão da Libertadores. O Sport tem que se preocupar em ganhar mais um brasileiro. O Bahia tem que se preocupar em ganhar uma Copa do Brasil, que não tem. Fortaleza e Ceará tem que se preocupar em ser alguém mais no futebol e não ficar apenas satisfeitos porque participaram de uma Libertadores ou uma Sul-Americana, entendeu? É isso que a gente tem que fazer, buscar coisas grandes. Porque, meu irmão, se a gente for esperar reconhecimento dessa galera do Sudeste, da imprensa do Sudeste, de que o Atlético Paranaense vai se tornar um clube do G12 ou um clube do G13, cara, isso não vai acontecer. Eles não vão nunca tirar o Botafogo para colocar o Atlético Paranaense aí no meio. Do tipo, ah não, o G12 agora mudou. O G12 agora são todos os outros, menos o Botafogo, porque o CAP ocupou o lugar do Botafogo. Vamos tirar o Botafogo de lado.
Eles não vão fazer isso nunca, galera. Nunca, galera. Vamos entender isso. Já no minuto 2:22, Rica Perrone faz uma ênfase quando o Filipão fala de que o CAP está no caminho para ser grande. Já expliquei isso aqui no começo do vídeo, né? O CAP é um time grande. Talvez o Filipão tenha se expressado mal, porque o Atlético Paranaense é um time grande. Ele não é um time grande como o Palmeiras, como o Flamengo, como o Grêmio, como o Inter, mas ele é um time grande. Talvez Filipão, por só ter treinado realmente times grandes, né, times gigantes, né, com exceção do Criciúma lá atrás. Inclusive, o Filipão treinou o Criciúma e foi campeão da Copa do Brasil, mas com exceção do Criciúma e do CAP agora, né, que são times, digamos, menores do que outros que o Filipão treinou. O Filipão treinou o Chelsea, o Filipão treinou o Grêmio, o Palmeiras. O Filipão é multicampeão, é campeão do mundo com a seleção. Vamos respeitar a opinião do Filipão, né? Mas talvez nesse sentido aí o Filipão tenha se equivocado, porque o CAP é um time grande. Ele não é gigante como outros, né? Mas olha, vamos lá ver o seguinte. O Atlético Paranaense campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e bicampeão da Sula. Se amanhã o Atlético Paranaense for campeão da Libertadores, qual é a desculpa que vocês vão ter para dizer que o Atlético Paranaense não é maior que o Botafogo? Já no minuto 2:38, Rica fala de que a história foi escrita por 12 grandes clubes. Ou seja, quais são os 12 grandes clubes que Rica fala? Os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio, os 2 grandes de Minas e os 2 grandes do Rio Grande do Sul, né? Mas eu fui fazer uma pesquisa aqui rapidinha, tá? Rapidinha. E aqui eu não quero, por exemplo, menosprezar o Corinthians, nem o Botafogo, não quero menosprezar esses dois times, não. Principalmente o Corinthians, que é um time multicampeão, já ganhou o Campeonato Brasileiro várias vezes, por exemplo, né? Mas até os anos 90, até o ano de 1990, melhor dizendo, o Corinthians nunca tinha sido campeão brasileiro. Nunca. E nem o Botafogo, tá? Porque o primeiro título brasileiro do Corinthians foi em 1990 e o primeiro título e único brasileiro do Botafogo foi em 95. Mas desde essa época que Corinthians e Botafogo são considerados times grandes e Atlético Paranaense, Sport, Bahia e tal não são tão grandes como esses clubes. Mesmo esses clubes não têm ganhado nada antes disso. Um exemplo, em 1978 o Guarani foi campeão brasileiro, cara. Em 1978. Em 1987 o Sport foi campeão brasileiro. Em 1988 o Bahia foi campeão brasileiro, ou seja, o Guarani em 78 campeão brasileiro, o Sport em 87 campeão brasileiro, o Bahia em 88 campeão brasileiro. Só depois desses 3 times que não estão, digamos, tirando o Guarani, que o Guarani é de São Paulo, mas ele não é dos queridinhos de São Paulo, porque os 4 grandes de São Paulo é Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, né? O Guarani vem por fora, como vinha a Portuguesa antes tal, né? E tirando o Guarani, tirando o Sport e o Bahia, que não fazem parte deste eixo, Corinthians e Botafogo não tinham ganho nada até aí, nada, e ainda são considerados clubes maiores do que esses times. Claro, depois de 1990, o Corinthians saiu ganhando um monte de coisa, ganhou Libertadores, ganhou mais brasileiros, ganhou Copa do Brasil e tudo mais, ok, massa. E o Botafogo em 95 ganhou um brasileiro, perfeito. Mas o que eu quero dizer é que quando o Rica Perrone se refere aos 12 grandes clubes, é que são os clubes lá da região deles, pô, de onde ele saca o ganha-pão dele. Porque Rica Perrone não fala pra mim que sou torcedor do Sport, não. Ele não fala pra você que é torcedor do CAP, nem pra você que é do Bahia, nada. Ele fala pros caras lá do Rio de Janeiro, pros caras de São Paulo e também pra Minas e Rio Grande do Sul. Só são os centros que interessam pra ele. Ah, Linésio, mas o Rica Perrone não vive do YouTube. Não tô dizendo que ele vive do YouTube, não. Mas ele ganha para se alimentar um bom dinheiro aí do YouTube falando de futebol. E o público dele é aquele. E ele tá bem. Não tem problema nenhum não nisso. Mas por que só tudo para esses e não ver o lado dos outros também? Afinal de contas, o Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes. Eu mesmo sou torcedor do Sport e eu consumo o conteúdo do Rica. Seja no YouTube, no Twitter, eu consumo, não tem problema nenhum. Eu vejo muita gente, vejo o Rica, vejo o Pilhado, vejo a Jovem Pan Sport. A Jovem Pan Sport só fala exclusivamente do Flamengo, Palmeiras e por aí. Não fala mais nada. Para falar de outro clube, mesmo sendo do Rio, São Paulo e Minas e Rio Grande do Sul, é uma novela incrível. Imagina, eles nunca falam da gente, do Sport do Bahia, só se tiver alguma polêmica com algum clube que eles acham que são maiores do que o nosso. Então, Rica, nesse sentido, acho que você mandou bem mal, tá? Já no minuto 3:16, o Rica Perrone fala que ninguém nunca vai atingir a história do Santos. Eu pergunto por quê?
Porque nunca nenhum outro clube poderá atingir o que o Santos atingiu. O Santos foi campeão brasileiro, Copa do Brasil, foi campeão do mundo, teve Pelé, ok, perfeito. Mas por quê? Com exceção de vir um novo Pelé, que eu também acho que nunca mais vai nascer um novo Pelé. Mas por quê, por exemplo, não sei, o Bahia, o Sport, não sei, qualquer outro clube não pode agora, a partir de hoje, até 2050, ser campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão... Por quê? Por que não pode? É puro achismo do Rica Perrone. Somente, cara. Somente achismo. Não tem esse negócio de que ninguém vai atingir a história do Santos. Pelo amor de Deus, pô. A única coisa que a gente não vai atingir é realmente... Será muito complicado nós formarmos um novo Pelé. Eu acho que isso realmente não vai acontecer. Mas em termos de título... pelo amor de Deus, pô. Agora vamos para o minuto 3:55, onde o Rica fala mais ou menos assim. Fala em carta de cliente louca para consumir se o clube fizer um bom trabalho. Olha só, pessoal. Se você é dono de uma empresa, você vai patrocinar o Atlético Paranaense ou o Botafogo? Seja bem sincero. Você vai simplesmente patrocinar o Botafogo só porque ele é do Rio de Janeiro? Só porque o Felipe Neto torce pro Botafogo? Só porque o Adnet torce pro Botafogo? Figurinhas aí das mídias sociais famosas? É por isso que você vai patrocinar o Botafogo? Cara, é muito melhor você colocar o seu dinheiro no Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que chegou aí nas finais, aí quase nas finais aí da Copa do Brasil, foi eliminado agora com o Flamengo. Atlético Paranaense que está na semifinal da Libertadores. Atlético Paranaense que está entre os 5 melhores times do brasileiro hoje. Sem falar que, recentemente, 2 títulos da Sula, 1 título da Copa do Brasil, isso nos últimos 4 anos. Em tempos de mídias sociais, você hoje vai patrocinar um Atlético Paranaense ou um Botafogo, que não vai a lugar nenhum. Eu nem me lembro aqui a posição que o Botafogo está no Campeonato Brasileiro, você nem se tem entre os 10 primeiros, que eu acredito que não. Entende? O Botafogo ano passado estava na 2ª divisão, cara. Quebrado, morto. A sorte do Botafogo é que teve aí um investidor agora que comprou o time, sei lá, o mesmo cara, eu esqueci o nome dele agora, um gringo, acho que é americano ele, tem times lá pro lado da Europa e tal, entende? Essa é a sorte do Botafogo. Mas o Botafogo ganhou o quê nos últimos 30 anos, cara? Se não 95, sei lá, o Campeonato Brasileiro de 95. Então, meu irmão, forçam muito a barra para fazer um Botafogo ainda maior do que um Atlético Paranaense, cara. Já no minuto 4:15, Rica fala que se o Botafogo contratar um jogador, vira debate na mídia inteira e o Atlético Paranaense não. Meu caro Rica, onde está o grosso da mídia nacional? Diga para mim. Está no Rio de Janeiro e em São Paulo, não está no Rio Grande do Sul, não está em Minas Gerais, não está em Pernambuco, não está na Bahia. O grosso da mídia que transmite a nível nacional está no Rio de Janeiro e São Paulo. Sport TV, Grupo Globo, Rio de Janeiro. PFC, canal de futebol, Grupo Globo, Rio de Janeiro. Globo, Rio de Janeiro. Record, São Paulo. Rede TV, Rio de Janeiro, porque é a antiga Manchete, né? Bandeirantes, São Paulo. Pô, Rica. Rádio, Jovem Pan Esporte, São Paulo. Canal do Nicola. O Nicola tá onde? São Paulo. Você, Rica Perrone, no YouTube, tá onde? Rio de Janeiro. Pilhado, tá onde? Se não me engano, tá em São Paulo também. O Pilhado tá em São Paulo. Né? Futirinhas, que é outro canal grande. De onde é o Futirinha? Eu não tenho ideia de onde é o Futirinhas, mas eu acho que deve ser lá pro lado de São Paulo também. Então, galera, não sei, o Futirinhas realmente eu não sei, mas todos vocês estão aí no eixo Rio-São Paulo, seja televisão, rádio ou YouTube. Os grandes, né? Os grandes. Você acha, Rica Perrone, você acha que nós lá de Pernambuco, se o Botafogo contratar XPTO, você acha que a gente vai deixar de falar do Sport, Santa Cruz e Náutico para dizer que o Botafogo contratou Sidoff, como você falou aí no seu vídeo? Meu irmão, ninguém vai falar isso lá em Pernambuco não, cara. Lá em Pernambuco a gente vai falar do Santa, do Náutico e do Sport, porque é a nossa mídia, é a mídia que nos interessa. São as notícias do Náutico, do Santa e do Sport que trazem retorno para os patrocinadores locais lá do Globo Esporte local de Pernambuco, cara. É a mesma coisa. A única diferença é que nós somos locais, como os baianos são locais, como o pessoal do Paraná é local. Infelizmente, Atlético Paranaense, Curitiba, Bahia e Sport ainda não tem o alcance nacional que, por exemplo, o Botafogo tem devido a vocês, que são do Rio de Janeiro e São Paulo, que necessitam falar dos clubes daí, porque é de onde vocês ganham dinheiro, cara. Simples. Tu tens um canal com 500 mil inscritos, pouco mais de 500 mil inscritos no YouTube, Rica. Teu canal de futebol. Você tem o Cara Tapa e tem o seu canal de futebol. E você fala de Fórmula 1 e tudo mais. Desses 500 e poucos mil inscritos que você tem, cara, sei lá, velho, 90% é do eixo Rio-São Paulo. De certeza absoluta. Isso é um achismo meu. Assim como você pode dizer seus achismos em relação ao Santos, eu também posso. É um achismo meu. Muito mais da metade é do eixo Rio-São Paulo, é de onde é a sua mídia, cara.
E você vai falar de quem? Claro que você vai falar do Flamengo. Olha o Pilhado. O Pilhado só fala do Flamengo. É Flamengo o dia inteiro, apesar do cara estar em São Paulo, se não me engano, né? Entende? Por quê? Porque o Flamengo é a maior torcida do Brasil. Aí em São Paulo tem muitos flamenguistas. Em São Paulo tem muitos flamenguistas, tá? Não vem com essa não, que tem demais também, porque a ponte aérea é muito baixa, é algo muito rápido. Alguém pode morar em São Paulo e trabalhar no Rio e vice-versa. Meu irmão, diz que não, que sim, tá? Então tem muito flamenguista aí em São Paulo. Então, cara, por favor, Rica. É óbvio que se o Atlético Paranaense contratar Sidoff, talvez não tenha a mídia nacional que o Botafogo contratar, porque vocês são do Rio, porra. Simples, o Atlético Paranaense é do Paraná. Torcida do Atlético Paranaense, presta atenção, tá? Vocês aí, Atlético Paranaense Curitiba, vocês são considerados, para essa galera, um time do Nordeste, fora do Nordeste. Ponto final, tá? Vocês têm o mesmo valor que o Sport tem e que o Bahia tem, que o Fortaleza tem, o Ceará tem. Eles só vão falar de vocês, cara, quando vocês ganham coisas grandes, como, por exemplo, o Atlético Paranaense ganhou agora 2 Sul-Americanas e uma Copa do Brasil. Fora isso, não vão falar de vocês, cara. Não vão. Simples. Põe isso na cabeça, torcedor do Atlético Paranaense. E para de querer rivalizar com esses caras, porra. Para. Ganha títulos. Pessoal do Atlético Paranaense, ganha títulos. Já no minuto 5:50, Rica Perrone meio que critica o Petralha, né? Que é lá presidente, vice-presidente, enfim, é um grandão lá do Atlético Paranaense. Cara, se com este cara, que ele veste a camisa do Atlético, o Petralha, que ele é atlético para toda hora. Ele vai e briga na CBF e tudo. Vocês pintam e bordam com o Atlético Paranaense. Imagina se não existisse um Petralha. Se não existisse um Petralha, vocês passavam com um trator em cima do Atlético Paranaense. É que Petralha não deixa. Vê se o Atlético Paranaense necessita da Globo. Tá aí, ó. Se não me engano, na Arena da Baixada, a Globo não tem os direitos de transmissão. Toma aqui, ó. Isso aqui é imposição, pô. Isso aqui é imposição. Petralha disse, aqui não entra, aqui não quero. Ponto final, velho. Ponto final. Quantas vezes eu vejo no Twitter, vai jogar Atlético Paranaense e Flamengo, a galera quer assistir. Cara, aonde eu assisto o jogo, o povo não sabe. Porque a Globo não transmite. Nós estamos muito acostumados com a Globo, PFC, Sport TV. A Globo não pisa lá. Entende? Não quer, não tem contrato, ponto final. E eu gostaria tanto que o esporte se libertasse dessa mesada que a Globo dá, que é a cota de televisão do Campeonato Brasileiro, que realmente é dinheiro, né? Para o esporte são uns 40 milhões quando está na primeira divisão, faz falta para o meu clube, né? Mas como eu queria que nós tomássemos vergonha na cara e dissesse, Globo, ó, tchau, preciso de você mais não, tá? E ponto final, velho. Ponto final. Agora no minuto 6:40, Rica Perrone com cara de raiva, né? Parece, né? Tá chateado. Ele fala de que o CAP não é rival de nenhum time, citando os times do eixo. Cara, eu já falei isso aqui no começo do vídeo, o Atlético Paranaense não tem que se preocupar em ser rival de ninguém do eixo Rio-São Paulo. Faz o teu Atlético Paranaense, ganha títulos, tá bem? Agora, uma das coisas surreais desse vídeo do Rica é no minuto 7:44 por aí, onde ele meio que desvaloriza o vice-campeonato do Atlético Paranaense da Libertadores. Lá atrás, eu não me lembro o ano, quando realmente tomou 4-0 do São Paulo na final, né? Realmente foi uma senhora lapada, tá? O pessoal do Atlético Paranaense, nesse sentido, eu concordo um pouco com o Rica, quando ele fala que o Atlético Paranaense fala, se vocês tivessem jogado na arena era diferente. Não, foi 4-0 o jogo, pô. Mas foi 4-0, mas isso não quer dizer que o Atlético Paranaense não teve mérito em chegar na final. E ele meio que desvaloriza. Ele até cita assim, o Atlético chegou na final porque o Chivas, ou o América do México, ou o Santos, sei lá, estavam meio que desfocado, alguma coisa passou com esses clubes, e aí isso ajudou com que o Atlético Paranaense ganhasse jogos e chegasse na final com o São Paulo. Meu irmão, quem faz isso é ser muito canalha, véio, sério. Desvalorizar um clube chegar na final de um torneio só porque jogou com o Chivas ou com o América do México ou com o Santos e esses times estavam com problemas, sei lá, jogadores em seleção, emprestados, machucados, enfim, não sei, eu não me lembro, tá? Mas eu tô só citando aqui os 3 times que o Rica Perrone falou e dizer que só por causa disso o Atlético teve o seu caminho facilitado para chegar na final da Libertadores. Claro, na final tomou uma pancada de 4-0, realmente foi algo impressionante, mas é muita canalice, né? É a mesma coisa quando uma pessoa diz assim, o Sport só foi campeão da Copa do Brasil porque naquela época os times da Libertadores não jogavam a competição. Meu irmão, o que é que puta eu tenho a ver com isso, velho? O que é que o Sport tem a ver com isso? Se o Vasco tivesse sido campeão daquela Copa do Brasil em 2008, ninguém vinha com essa conversa, pô. Se o Corinthians tivesse sido campeão, ninguém vinha com essa conversa, nem Palmeiras, nem Internacional. O Sport meteu 4-1 no Palmeiras, velho, na Ilha do Retiro. Meteu 3-1 no Internacional. Meteu 2-0 no Vasco. E meteu 2-0 no Corinthians, porra.
Tudo falando nos jogos na Ilha do Retiro, na final, nas finais, né? Nas semifinais, quartas de finais, oitavas de finais. Pô, 4-1, 3-1, 2-0 e 2-0, pelo amor de Deus, pô. E vocês querendo desvalorizar um título que foi legítimo, já no Basta 87, que foi legítimo também, vocês querem roubar do esporte a todo custo, não é? Porra, isso é muita canalice, velho. Independente se é jornalista, torcedor rival. Quando é um torcedor do Náutico e do Santa, eu ainda fico calado. Os caras são rivais, são doentes, porque o esporte tem o dobro de título que eles têm, tem títulos nacionais que eles não têm. É algo impressionante. A diferença do esporte para Náutico e Santa é algo impressionante, principalmente hoje em dia, né? Agora, às vezes eu vejo torcedor do Fortaleza, do Ceará, do Bahia, aqui no meu canal, do Atlético Paranaense, não sei, pessoas desvalorizando o título do esporte, da Copa do Brasil, porque nenhum time da Libertadores jogou naquele ano, desvalorizando o título de 87. Meu irmão, problema de vocês, velho. Problema de vocês. É muita canalice a pessoa dizer, o Sport foi campeão de 2008 porque não tinha o time da Libertadores. Meu irmão, ganha também, porra, o torneio. É a mesma coisa dizer, o Criciúma foi campeão, o Santo André foi campeão da Copa do Brasil, porque não sei o que, não sei o que. Não, cara, na história do Criciúma foi campeão da Copa do Brasil em 91, né? 91. O Santo André foi campeão. Com quem foi que o Santo André foi campeão? Em cima de quem? Acho que foi do Flamengo. Acho que foi do Flamengo, né? Pô, o Flamengo não teve, digamos assim, mérito para ganhar do Santo André uma Copa. Foi do Flamengo, cara? Agora não lembro. Foi do time grande. Não teve mérito de ganhar do Santo André. Pô, desculpa, velho. Entende? É complicado isso, tá? Isso foi no minuto 7h44. Já no minuto 8h23, o Rica Perrone meio que desdenha de uma notícia do CAP que diz que São Paulo e Atlético Paranaense era clássico. Ele mais ou menos fala assim, eu vi uma vez no site, não sei se era o site oficial do Atlético ou coisa desse tipo, de que teve um jogo do São Paulo com o Atlético Paranaense, tal, Libertadores, e os caras do Atlético Paranaense consideraram aquilo como um clássico sul-americano. Rica Perrone desdenha dizendo que o São Paulo jamais digamos assim, ele seria rival do CAP, o que eu concordo. O São Paulo não é rival do Atlético Paranaense, concordo 100%, não dá para comparar. Mas, meu irmão, o site oficial do clube, ou imprensa lá do Paraná, tá vendendo o peixe pro mercado deles, cara. Se eu for falar com a torcida do esporte, é lógico que São Paulo e Esporte, um clássico sul-americano. Claro que eu vou dizer isso, eu vou vender pra torcida do esporte, cara. Entendeu? Assim como vocês vendem para a torcida do Botafogo, que o Botafogo é maior do que o Atlético Paranaense. Assim como vocês vendem para a torcida do Flamengo, de que o Flamengo é o campeão de 87, cara. Simples. Então por que criticar um órgão de imprensa ou site oficial do clube, lá da região deles lá, que quer vender o peixe para eles, quer ter clique, quer vender propaganda, tudo. Por que criticar? Se eu aqui no meu canal quiser dizer, amanhã joga Sport São Paulo, um clássico brasileiro, é problema meu, velho. Eu tô falando pro meu público, tô falando pra tu não, Rica. Tô falando pro meu público, tá ligado? Realmente essas coisas realmente é impressionante, tá? E para terminar, o Rica Perrone, no minuto 10h45, ele fala que o Atlético hoje já deveria se firmar, ou já poderia estar firmado como um dos clubes grandes ou gigantes do futebol brasileiro, né? Aí ele dá lá os motivos dele, mas aí eu fico aqui pensando, mas como que o próprio Atlético vai poder se firmar entre os grandes se você, Rica Perrone, continua dizendo que ele é menor que o Botafogo? Não dá, né? Da mesma forma que o Rica Perrone diz, o Atlético aí, pelo que vem conquistando pela história, já tem condições de se firmar entre os grandes clubes. Se firmar entre os grandes clubes, ele já é, cara. Alguém tem dúvida de que o Atlético Paranaense não é um grande clube do futebol brasileiro? 4 títulos importantes, sem falar títulos menos expressivos. Ainda tem a seletiva da Libertadores lá atrás. Brasileiro, Copa do Brasil, 2 sulas, uma seletiva da Libertadores lá atrás, que é um título menor, mas aconteceu. Dava vaga para a Libertadores da América naquele ano. Campeonatos estaduais. Irmão, o Atlético Paranaense deve nada a ninguém não, cara. Vende muito mais jogadores para Europa, por exemplo, da base, vende a base e jogadores, revela muito mais craques do que muitos times aí ditos grandes. Tem um estádio de Copa do Mundo, cara. Entendeu? Um estádio foda, o único estádio coberto da América Latina, pô. Entendeu? Não, da América Latina eu não sei. Da América do Sul o único estádio coberto da América do Sul. Pelo amor de Deus, cara. Quando que essa galera vai entender que o futebol não é feito apenas de Rio e São Paulo? Ok, o grosso tá aí, né? A mídia tá aí, massa. Tem Belo Horizonte, tem Rio Grande do Sul, massa. Mas, meu irmão, não pisa na gente mais do que vocês já pisaram, não, pô. Reconhece os nossos feitos. Reconhece o Atlético Paranaense, cara. O Atlético Paranaense merece respeito. Agora, o Atlético Paranaense comete erros? Comete. O Atlético Paranaense tem uma torcida
menor que a do Botafogo? Eu acredito que sim. O Atlético Paranaense tem uma torcida um pouco arrogante? Sim, tem, que eu conheço alguns atleticanos e vocês são um pouco metidinhos mais da conta, tá? Torcida do Atlético, ó, take it easy, mas, não é? Mas isso não quer dizer que o Atlético Paranaense não mereça ser reconhecido, cara. Sabe qual é o problema? O Atlético está começando a incomodar vocês. Aí das duas, uma. Ou quando vocês gravam um vídeo como esse que você gravou, Rica, cheio de raivinha, ou então vocês ignoram e não falam do time. Não falam, simplesmente, ó, não fala do Atlético não, não fala. Entendeu? Atlético Paranaense. Porque os caras já estão começando a incomodar, cara. Essa é a mais pura verdade. Não esquece de deixar like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Tchau, galera!